Falando de liberdade de expressão da ideia, de ideia nua e crua, pelo privilégio que ela tem com o autor, pela relação de intimidade que vocês dois têm, como relação de você é o pai da ideia, no sentido de que se não fosse por você, a ideia não viria à existência, a ideia não conheceria o plano da materialidade. Ou seja, justamente esse privilégio que você tem de pai da ideia, de canal pelo qual a ideia vem para o nosso mundo, canal de expressão da ideia, simplesmente por isso você já detém um privilégio semelhante àquele privilégio que os pais têm sobre os filhos. Um filho, enquanto ele é menor de idade, a gente ainda tem um certo privilégio de uma certa autoridade sobre eles, no sentido de não pode fazer isso, se você fizer isso, é fora. Mas a ideia acontece isso também. Uma coisa é fato, quando a ideia atinge a maturidade, e como os filhos, quando eles atingem a maioridade, eles vão embora, porque eles não são da gente, eles são do mundo. A mesma coisa acontece com a ideia. A ideia não é sua, a ideia ela é do mundo. E pouco importa se você detém os direitos autorais daquela ideia. A ideia, como eu falei, ela é do mundo. Exatamente como um filho é do mundo. Para você deixar a ideia livre, é imprescindível que você nutra uma relação de intimidade, de amizade, de cumplicidade com ela. Só assim, essa ideia ela vai se sentir tão confortável na sua presença que ela vai começar a enviar personagens, que ela vai começar a enviar ações, eventos, etc. para sua cabeça. E a partir desse momento, você vai começar a tecer ligações com esses elementos que estão aparecendo na sua cabeça. E esses elementos é importantíssimo que você esteja à escuta deles. Por isso, como eu falei, escrever a maneira do diário, escrever de maneira intuitiva e não de maneira mental. Esse momento de desenvolvimento da ideia, de tomar conhecimento com a ideia, é um momento de escrita intuitiva, onde você escreve aquilo que vem na sua cabeça. Como eu falei, escreve aquilo que você está vendo, da maneira como você está vendo, na língua que você está vendo. Se você for pegar os meus cadernos do Cidade das Mandalas, vocês vão ver frases, metade em português, metade em francês. Folhas inteiras em francês, com uma palavra em português. Folhas inteiras em português, com uma palavra em francês. Porque essa é a minha maneira de escrever intuitivamente. É essa a linguagem que eu falo, essa é a linguagem que está na minha cabeça. Quando estou falando, do nada vem uma palavra em português e essa é a minha linguagem, que quando eu escrevo a maneira do diário para mim, de maneira intuitiva, para mim não importa, eu não presto atenção nessa forma com a qual eu estou escrevendo, porque, como eu falei, eu estou escrevendo de maneira intuitiva, para mim, sem julgamentos, e para me deixar e deixar a ideia o mais confortável possível, para facilitar tanto a ideia, o fato que ela deseja se expressar, ela só busca isso, e o fato de que eu preciso estar completamente relaxada para poder entender o que a ideia quer comunicar comigo.